Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas vocês já sabem, Carlos Siqueira está aqui para quê? Para quê? Para falar sobre o que não é falado. E hoje, gente, eu trago aqui 5 poemas espanhóis, 5 poemas de poetas diferentes de língua espanhola. São poetas assim clássicos que vão assim desde o ano 1300 até o século XIX. São poemas simples, são poemas quase todos curtos. Só um que é um pouquinho mais longo, mas também é coisa pouca. Então, como vocês que acompanham o canal já sabem, eu lerei os poemas e comentarei brevemente sobre eles, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, esse é o vídeo de hoje. 5 poemas espanhóis presente nesta antologia da editora Edra, Poesia Espanhola, das origens até a Guerra Civil. Pessoal, recentemente eu já tinha lido um poema presente nesta antologia, Poesia Espanhola, tá? Foi um poema do Miguel de Unamuno e foi no vídeo que eu fiz sobre poemas mundanos, profanos, humanos, em que eulíricos desconfiam ou até mesmo desafiam a figura de Deus, da igreja, da religião. Muito bem, e lá eu já havia dito que esse livro aqui, Poesia Espanhola, faz parte de uma coleção de 4 livros da editora Edra. Tá? Os outros 3 são Poesia Basca, Poesia Galega e Poesia Catalã. Inclusive, eu não tenho nenhum desses 3. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Muito bem, meus amigos. Então, eu li esse Poesia Espanhola já faz um tempinho e selecionei 5 poemas para ler para vocês. Tá? Aliás, na introdução eu tinha dito que os poemas vão desde 1300, já comecei errando. Na verdade, o primeiro poeta que eu selecionei, ele nasceu em 1398. Então, na verdade, os poemas não são de 1300, né? São de 1400. Que é o Inigo Lopes de Mendoza. Mendoza? Não sei como é que fala, gente. Eu não sei espanhol. E ele era, na verdade, o Marquês de Santillana. Ele que nasceu em 1398 e morreu em 1458. E o poema dele é uma canção que se chama justamente Canção. E diz assim: lembra-te da minha vida, porque viste meu partir e despedida ser tão triste. Lembra-te de que eu padeço e padeci as penas que não mereço, desde que vi a resposta não devida que deste a mim. Por tal, minha despedida foi triste assim. Porém, não penses, senhora, que só por isso te fui, nem te seja agora menos submisso. Que de chaga não fingida me feriste. Eis que a minha despedida foi tão triste. Bom, como vocês puderam ver, um poema simples, uma canção em que um eu lírico se dedica totalmente à amada, por mais que ele tenha sofrido assim injustiças. Né? Ele fala aqui que ele partiu e a partida foi muito triste por conta de uma resposta que a mulher deu para ele, mas que ela não pense que ele a deixou de servir, né? De amá-la, digamos assim. Né? Ele continua.
tristemente, mas continua, né? O que é uma coisa típica daquela poesia mais antiga, né? Que aqui na nossa língua portuguesa a gente lembra lá do trovadorismo, das cantigas de amor, né? Em que a dedicação ao outro era total, colocava assim em outro patamar. E aqui nós vemos igual, só que lá na Espanha, tá? Gente, no final dessa antologia nós temos um parágrafo resumindo a vida e um pouco da obra, das características de cada autor, tá? E esse Iñigo, né, ele foi o primeiro a escrever sonetos em língua castelhana, tá? Ele era um grande fã do Dante Alighieri, do Petrarca, do Boccaccio, tá? Mas aparece aqui que ele se popularizou mesmo com gêneros menores e não o soneto, que é um gênero clássico. Inclusive, esse poema aqui é uma canção, né? Em que, aliás, eu dou os parabéns para a tradução, que eu gostei muito do ritmo, de como foi colocado, como foram colocados os versos, as estrofes, gostei bastante. Mas um poema assim simples, né, meus amigos? Passemos então ao segundo poema que eu selecionei. Esse aqui, gente, é de um frei, o Frei Luís de León. Gente, se o cara é frei, ele está ligado à igreja. Se está ligado à igreja, então provavelmente a literatura dele, a sua poesia, a sua obra vai versar em torno da figura de Deus. Que é o caso aqui. Tá? Esse aqui é o Frei Luís de León. Ele nasceu em 1527, portanto, século XVI, né? E morreu em 1591. Tá? E aqui, gente, só foi selecionada uma ode dele, tá? Que é a ode de número 23, que se chama Na Saída do Cárcere, tá? Que diz assim: aqui a inveja e a mentira me tiveram encerrado. Ditoso o humilde estado do sábio que se retira deste mundo tão malvado, e com casa e mesa escassa, no campo tão deleitoso, só com Deus bem-se com graça, e a sós sua vida não passa, invejado ou invejoso. É uma ode, né, uma estrofe só, um poema aqui em que o lírico está saindo de uma cadeia, né, de uma prisão, e ele fala que foi colocado lá por injustiça, né, por mentira, por inveja, né, e aqui ele fala, né, bom mesmo é quem anda sozinho com Deus, porque não tem que sofrer os males, né, que os outros nos colocam, digamos assim. Um poema, como vou dizer, de teor religioso, né, como a época pedia. 1527, 1591, século XVI, começa já aqui o Barroco, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas o Barroco é aquela poesia, aquele período, né, em que o homem ele vai ficar assim em dúvida entre amar a Deus ou amar o homem, digamos assim. Alguns poetas focam na figura ainda de Deus, outros já começam a criticá-lo, a desconfiar, né, a buscar mais a razão e não a emoção, não a religião. Bom, no caso aqui nós temos um Frei, né? Então era óbvio esse conteúdo aqui. Agora o próximo, meus amigos, esse aqui eu gostei mais, hein? Esse aqui é de um poeta chamado Lope de Vega. Ele nasceu em 1562 e 1635, tá? Também período do Barroco. Inclusive, esse Lope de Vega é um dos nomes do Barroco espanhol, tá? E o poema que eu selecionei aqui não tem título, mas é um soneto. Soneto que a gente já comentou, que é um gênero clássico, né? Um gênero muito utilizado na época do Barroco, tá? E a gente vai ver algumas características aqui. Que, aliás, eu já fiz um vídeo sobre José Régio, meus amigos. Um dos meus poetas preferidos, poeta português, modernista, amigo de Fernando Pessoa, amigo de Sá Carneiro, tá? Só que ele era um poeta assim, modernista diferente, tá? Ele tinha muito de barroco na sua obra, tá? E lá, eu vou deixar linkado aqui, na obra dele,
Ele também trabalha muito com sonetos. E várias características que eu pontuei lá, eu posso pontuar aqui. Muito bem, mas agora eu vou ler o poema em outro take. Bom, como já havia mencionado, o poema não tem título. Mas ele diz assim: ir e ficar. E por ficar, partir-se. Partir sem alma. E ir com a alma alheia. Ouvir a doce voz de uma sereia. E não poder da árvore sair-se. Arder feito uma vela e consumir-se. Construindo castelos sobre a areia. Cair de um céu. Ser monstro na cadeia. E mesmo sendo, nunca compungir-se. Falar em meio a mudas soledades. Pelos céus implorar por paciência. E a tudo que é fugaz chamar eterno. Crer em suspeitas e negar verdades. É isso que chamam neste mundo ausência. Fogo no espírito. E na vida, inferno. Meus amigos, gostei muito desse poema, hein? É o poema que eu mais gostei. Ai, ai, gente, isso aqui é um poema tipicamente barroco, tá? Barroco, já falei, né? Que traz aquele conflito entre o homem e Deus, o homem e a religião, o homem e a igreja, tá? Por quê? Né? Porque na época, né? Depois das navegações, dos descobrimentos, né, do novo mundo, etc., né, o homem viu que existem outras realidades além da dele, outras crenças. Então ele ficou em dúvida, né, se sempre foi assim, né, e a verdade é imutável, né, como que aquilo ali é diferente? Né? Então o homem começou a desconfiar e tal, o homem começou também com a imprensa, né, a ler mais. Então novas ideias foram surgindo, né? E o homem foi se tornando o centro, né, do mundo, e não mais Deus, não mais a igreja. Tá? Então o homem fica nesse conflito entre o homem e Deus, o divino e o humano. A dúvida entre aproveitar essa vida aqui ou se poupar para uma possível vida eterna. O efêmero ou o eterno. Então o homem fica nessa luta, né? Os prazeres ou a penitência, né? Então tudo isso é transposto para a linguagem também. Aqui nós temos um soneto, né? Que é essa estrutura clássica. Eu já falei em outros vídeos que são 4 estrofes, né? As 2 primeiras são quartetos, tem 4 versos, as 2 últimas são tercetos, tem 3 versos, né? E esses versos ou são decassílabos, tem 10 sílabas poéticas, ou são dodecassílabos alexandrinos, tem 12 sílabas poéticas. No caso desse aqui, tem 10 sílabas, tá? E o soneto barroco, ele trabalha com muitas antíteses. O que é isso? São contradições, né? Justamente essas que a gente falou, né? O claro e o escuro, a vida e a morte, o espírito e o corpo, etc. Né? Tudo isso é transposto para a linguagem. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, ir e ficar. Opa, já é uma antítese. E por ficar, partir-se. Partir sem alma, ir com alma alheia. Ué, eu tô sem alma ou tô com alma alheia? Né? Ouvir a doce voz de uma sereia e não poder da árvore sair-se. Né? Outra coisa, tá? Às vezes o barroco trabalha com outros seres além de Deus. Tá? Então no caso aqui nós temos a sereia. Né? A sereia que faz referência aos deuses, não, né? A mitologia grega e tal, que lembra já Ulisses quando estava navegando e ouve o canto da sereia e não pode sair, né? Ele se amarra no mastro lá e tal. Aliás, é interessante falar isso, né? Esse ir, ficar, partir sem alma, romper, não poder descer, essa implicância que tem ao mesmo tempo que nós temos um movimento. O barroco trabalha muito com movimento, tá? Se você pega, por exemplo, os adornos barrocos nas igrejas, nos altares, você vai ver que é um monte de enfeite, gente. é um monte de trancinha e tal, de maneira que o olho não consegue parar assim, né? Você quer acompanhar tudo aquilo. E aqui nós temos a ideia de movimento. Ir e ficar, partir, não descer da árvore, né?
arder feito uma vela. Olha aqui a questão da fugacidade, né, daquilo que é rápido, né, e consumir-se, construir castelos sobre a areia. De novo, outra antítese, né, porque o castelo é uma figura robusta, uma coisa clássica, uma coisa, pode-se dizer até eterna, mas aqui é de areia. A vida, os prazeres terrenos são frágeis, são fracos, são de areia. Cair de um céu, olha, de novo o movimento, né? Ser monstro na cadeia. De novo, falei da sereia, que é um ser mitológico, aqui monstro, né? Outra coisa simbólica. E mesmo sendo nunca compungir-se. Olha isso, falar em meio a mudas soledades. O que é soledade? O que é soledade? Não sabe, não sabe de nada. A palavra soledade não te lembra nada, não? Soledade, solitário, não te lembra nada, não? Soledade é algo sozinho, é algo único. Se for falar de um espaço, é um deserto, é um espaço que não tem ninguém. Né? Pois bem, então assim, olha isso. Falar em meio a mudas soledades. Primeiro, falar em meio a mudas, né? Um está falando, o outro é mudo, mais uma antítese aqui, né? E falar com soledades, soledades que é algo sozinho, ou seja, você está falando com ninguém, né, meu amigo? Ou a gente pode pensar também que o outro não é uma verdadeira companhia. Meus amigos. Pois bem, pelos céus implorar por paciência, não é por perdão, é por paciência. Meus amigos. Outra coisa, adorei esse verso, tá? Pelos céus implorar por paciência. Veja a repetição de peso aqui. Pelos céus implorar por paciência. Tudo isso é trabalho de linguagem, tá, gente? É claro que foi trabalho de tradução. Aqui embaixo tem o verdadeiro, em espanhol, né? Mas eu não vou ler, não sei espanhol. Eu não vou ler, não. Mas a tradução fez um trabalho primoroso aqui. Justamente essa dificuldade, esses P's repetidos. Né? E tudo que é fugaz, chamar eterno. De novo, né? Fugaz, algo que passa rápido, é passageiro. Eterno, mais uma antítese. Crer em suspeitas e negar verdades. De novo, crer e negar. São muitos contrários. É um conflito, meus amigos. É isso que chamam neste mundo ausência. É fogo no espírito. E na vida, inferno. De novo, né? A questão do espírito, da vida e o inferno e o fogo se repetindo nos dois. Gostei muito desse poema aqui porque ele fala justamente sobre essa ausência. Ausência é falta, falta é vazio, que o homem já sentia desde aquela época. E por sentir esse vazio existencial, ele tenta preencher essas lacunas com prazeres. Só que os prazeres, muitos deles, são fugazes, são rápidos, e é por isso que ele fica indo atrás de uma coisa e de outra, e o movimento nunca cessa. Esse movimento que a gente acompanha lá no Barroco e continua até agora, né? Já fiz um vídeo aqui sobre a Sociedade da Transparência, livro de filosofia do Byung-Chul Han, vou deixar o link aqui no card, né? E o Byung-Chul Han ele tem outro livro, chamado A Sociedade do Cansaço, em que ele fala que a nossa sociedade está exausta. É uma sociedade que se autoexplora e se chama assim de empreendedora, de dona de si mesmo, né? Que na verdade isso faz mal pra gente. Esse não parar nunca. Tem gente morrendo com isso, meus amigos. Tem gente entrando em depressão por causa disso. É um vazio que essas pessoas carregam. Uma tristeza. Mas que, ó, desde 1600 já está sendo apontada aqui. Não é bem sobre isso, né? Mas aqui é a questão do vazio que uma vida sem Deus, no caso, causa. No caso, casa. No caso, casa. Meu Deus! No caso, causa. Né? No parágrafo que tem lá no final, diz que o Lope de Vega foi um cara assim que aproveitou muito a vida, namorou demais, teve 1000 mulheres, né? Era mulherengo, ou seja, um cara boêmio, né? Um cara que viveu os prazeres. Mas ele se arrependeu e virou padre, né? Perceba de novo como que a religião era forte no momento. Mas mesmo padre, meus amigos,
Ele arranjou um amante. O conflito é embaçado. Vocês perdoem as minhas brincadeiras, tá? Mas gostei bastante desse poema aqui. Pois bem, agora o próximo também é de um barroco, tá? Só que aqui ele não vai falar sobre a questão de Deus. Esse aqui é o Pedro Calderón de la Barca, tá? Um poeta que nasceu em 1600, portanto já século XVII, né? E morreu em 1681. Oh, viveu 81 anos, bastante para a época, viu? E esse poema, gente, ele não está completo. São só alguns fragmentos, mas eu gostei bastante, que se chama A Vida é Sonho. E diz assim: contam de um sábio que um dia tão pobre e mísero estava que apenas se sustentava com as ervas que colhia. Haverá alguém, se dizia, mais triste e vil do que sou? E quando o rosto voltou, achou a resposta, vendo outro sábio recolhendo as folhas que ele jogou. Sonha o rei que é rei, e deve com este erro viver mandando, só dispondo e governando. E este aplauso, que por breve período recebe, inscreve no vento, e em cinzas a morte converte, triste sorte. Há quem pretenda reinar, vendo que há de despertar em pleno sono da morte? Sonha o rico em sua riqueza, que mais ganhos lhe oferece. Sonha o pobre, que padece sua miséria e sua pobreza. Sonha o que terá grandeza. Sonha o que afana e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são, embora ninguém o entende. Eu sonho que estou aqui das prisões encarregado, e sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi. Que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. E é pequeno o maior bem, que a vida é sonho também. E os sonhos, sonhos são. Bom, como eu tinha mencionado, esse é um poema em fragmentos. Ele não está completo. Mesmo assim, é um dos maiores da antologia. E um dos meus preferidos também. Ele começa com uma historinha, né, dizendo que um sábio um dia estava se lamentando: ai, será que existe alguém mais pobre do que eu? Até que ele simplesmente olhou para o lado e viu outro sábio, mais pobre, pegando seus restos. Meus amigos. Ou seja, o sábio não era tão sábio assim. O sábio se equivoca. O sábio também cai em ilusões. Também sonha. Também delira. Meus amigos. E aí ele prossegue aqui no poema, dizendo que o rei sonha que é rei. Como assim sonha que é rei? É porque o rei é uma figura, né? Uma figura que manda e desmanda, que tem poder, influência. É um sonho mesmo. Um sonho de humano, de ser humano. Um sonho humano. Mas no fundo, o rei é fraco, é frágil, ele morre também. Até ele se questiona: quem tem consciência da sua fraqueza, dos seus medos, ele não utiliza essa palavra, mas quem tem consciência de que vai morrer, acordar com a morte, ainda pensa em governar alguém? Povos, nações? Não são essas as palavras, mas é este o questionamento. Gostei bastante disso. E depois ele vai descrever vários tipos de sonhadores, todo mundo sonha, e ele termina a estrofe de uma forma que eu gostei bastante. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são, embora ninguém o entende. Gostei bastante dessa questão de que todos sonham o que são. Ou seja, não há muita diferença entre aquilo que se é e aquilo que se quer ser. E todos sonham. Né? Qualquer pessoa sonha. Mas ninguém entende o seu próprio sonho. Meus amigos, gostei muito disso. Traz aquele questionamento que algumas pessoas têm de que o que é o sonho? O sonho é uma mensagem, é um conteúdo, é uma metáfora, tem como decodificá-lo.
Eu pessoalmente não acredito muito nisso não, hein? Eu acho que são só imagens assim jogadas aleatoriamente, mas fica o questionamento, né? E aí depois ele fala, né? O que é a vida? Um frenesi. O que é o frenesi? Né? Aquele movimento impulsivo que está ligado até mesmo ao delírio, né? Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção, né? Agora eu gostei muito do final aqui. É pequeno o maior bem, que a vida é sonho também. Gente, qual que é o maior bem do ser humano? É a própria vida. Só que a vida também é sonho. E o sonho é ilusão. E ele termina aqui, né? E os sonhos, sonhos são. Ou seja, o sonho é só um sonho. O sonho não é a realidade. E é por isso que é uma tristeza, meus amigos. Só que o poema não se encerra aqui. Tem reticências. Ou seja, o poema continua. Mas não na antologia. Meus amigos. Pois bem, agora passemos ao último poema que eu selecionei. Esse aqui é o maior de todos, tá? Aliás, eu não falei que esse poeta aqui, o Pedro Calderón de la Barca, não, falei sim, que ele nasceu em 1600, né? Ou seja, ainda é barroco. Agora o próximo não. O próximo é o Gustavo Adolfo Becker. Ele nasceu em 1836, morreu em 1870, portanto, período do romantismo, como a gente vai ver aqui. E o poema que eu selecionei, eu não sei números romanos, gente. É a rima LXX3. Né? XX3, eu sei que é 23, mas o L eu não sei. Eu sou um ignorante. Bom, não vou ler o título, não. Isso aqui é um poema longo, tá? É a rima L23. Só que os versos são bem curtinhos. E dizem assim: fecharam, que os tinha abertos, seus olhos. Com branco lenço cobriram seu rosto. E alguns soluçando, em silêncio outros, saindo da alcova, tristes foram todos. Pela luz de um vaso que ardia no solo, o espectro do leito no muro era posto. E naquela sombra se via num pronto desenhar-se rígida a forma do corpo. Despertava o dia e, ao primeiro alvor, com seus 1000 ruídos, despertava o povo. Ante esse contraste de vida e assombro, de luz e de trevas, eu pensei tão logo, meu Deus, quão sozinhos acabam os mortos. Da casa, levaram-na ao templo. Nos ombros e numa capela, deixaram o andor. Ali rodearam seus brancos despojos de amarelas velas e negros estofos. Dando o último toque, uma velha, após terminar seu terço às almas, piedoso, cruzou a ampla nave, gemeram os gonzos, e o santo recinto deserto foi posto. No ritmo de um pêndulo se ouvia um relógio. Também de alguns cílios o estalo lumioso. Tão escuro e teso, tão triste e medonho, tudo se encontrava que penso tão logo. Meu Deus! Quão sozinhos acabam os mortos. Do alto, a língua de um sino ferroso lhe deu badalando o adeus lastimoso. O luto nas roupas. Amigos e próximos cruzaram em fila, cortejo compondo. Nesse último asilo estreito e umbroso, fez a picareta um lixo extremoso. Ali a deitaram, taparam-lhe logo, e com adeus desfez-se o mortório. Cantando entre dentes, picareta ao ombro, ao longe o coveiro perdeu-se de pronto. A noite chegava, o sol era posto. Perdido nas sombras, eu pensei tão logo, meu Deus!
Quão sozinhos acabam os mortos. Nas noites mais frias do inverno tão longo, quando as frestas rangem ao vento impiedoso, e em forte aguaceiro aos vidros se opondo, a pobre menina às vezes recordo. Ali cai a chuva com eterno som. Ali a combate o vento e o seu sopro. No úmido muro, deitada em seu oco, por causa do frio congelam seus ossos. Volta o pó ao pó? A alma ao céu faz voo? Tudo é sem espírito, podridão e lodo? Não sei. Mas há algo que explicar não posso. Algo que, embora repugne, é forçoso. O deixar tão tristes, sozinhos, os mortos. Meus amigos, aqui nós vimos um poema romântico, um poema do século XIX. Se vocês perceberem, as imagens deste poema em relação aos outros, aos anteriores, são diferentes, né? Aqui nós temos a figura de uma menina morta, e a morte é figura central no romantismo, principalmente no ultra-romantismo. Aqui no Brasil, o romantismo da segunda fase, né? A morte é muito frequente, porque a morte é aquilo que possibilita a transcendência, ou a crença na transcendência, né? E aqui nós temos um eu lírico se lamentando por essa menina morta. Aliás, o lamento é outra coisa frequente no romantismo, né? Os sentimentos muito aflorados, né? A pessoa que sente demais. Por quê? Porque antes disso nós tínhamos ali uma valorização do raciocínio, da lógica, né? E os românticos falam, pera lá, meus amigos, né? Mas e o meu sentimento, né? E essas coisas inefáveis? Então, aqui a ideia é outra. Nós temos uma menina que morreu e nós temos um eu lírico, né? Traçando todo o trajeto dela, né? As pessoas colocando o pano em cima do rosto, fechando os olhos, né? Carregando o caixão de um lado para o outro, as pessoas rezando. Nós temos algumas figuras clássicas, né? Aqui é mencionado o cemitério, sem mencionar a palavra, né? Mas é dito que vem lá o coveiro, inclusive vem cantando, né? Uma coisa assim meio contraditória, né? Por quê? Para ele a morte não é nada, né? É o trabalho dele. Nós temos aqui o sino, nós temos a noite, nós temos a chuva, todos elementos simbólicos do romantismo. E ele sempre se lamentando, né? A solidão em que os mortos ficam. Meu Deus, né? Como é que ele fala? Quão sozinhos acabam os mortos. Esse lamento que vai se repetindo, assim como o badalar dos sinos, né? Mas que é o que é, meus amigos. Ninguém vai acompanhar lá o morto, né? Quer dizer, você pega algumas obras dramáticas do teatro, aí tem, né? Ai, ai. Mas no final vem o questionamento. Volta o pó ao pó? A alma ao céu faz voo? Tudo é sem espírito, podridão e lodo? Esse questionamento, se a vida é essa mesma aqui, ou se existe uma transcendência, é comum no romantismo, né? Porque para eles a vida é sofrimento. Então talvez escapar dela seja uma saída, uma fuga. Mas ainda assim há dúvida se realmente existe a vida depois da morte, né? Não sabe, não sei. Mas há algo que explicar não posso, né? Que é forçoso, mas tem que deixar lá os mortos sozinhos, né? Uma tristeza, meus amigos. Mas o romantismo tem muito disso. E esse foi o vídeo de hoje. 5 poemas espanhóis, poemas de poetas diferentes, alguns de uma mesma época, outros não, né? E que versejam, que falam de outros temas, né, de coisas diferentes.
E eu espero que vocês tenham gostado. Esse livrinho, gente, ele é bem curtinho, tá? Veja só, ele é de bolso e ainda é fininho. E ainda é bilíngue. Né? E ainda tem no final alguns textos sobre a questão da língua espanhola, a diferença para a língua basca, para a língua galega, para a língua catalã, exemplos, quadrinhos assim, ó, explicando a sonoridade, as épocas e tudo mais. Vale a pena, tá? Para quem gosta de poesia. Como eu disse, esse é só um dos 4 que compõem a coleção, mas eu gostei de conhecer. Aqui fala assim, né, das origens até a Guerra Civil. O último poeta abordado aqui é o Garcia Lorca, né, Federico Garcia Lorca. Que uma hora eu farei um vídeo só sobre ele, tá? Porque eu tenho 2 livros de poema sobre ele. Ainda tem uma biografia aqui em cima. Então assim, eu não quis lê-lo agora, porque ele já é conhecido, o pessoal já comenta mais. E aqui, vocês já sabem, aqui a gente fala sobre o que não é falado. Agora eu espero que vocês tenham gostado. Né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Canción. Recuérdate de mi vida, pues que viste mi partir y despedida ser tan triste. Recuérdate que padezco y padecí las penas que no merezco, desde que vi la respuesta non debida que me diste, por la cual mi despedida fue tan triste. Pero no cuides, señora, que por esto te fui noticia agora menos presto, que de llaga não fingida me feriste, assim que mi despedida foi tão triste. Eu sei que eu falei tudo errado. Não, você não sabe, mas eu gosto muito de uma banda brasileira de rock chamada Frejá. Eu gosto muito de colocar ênfase em algumas palavras ou sílabas. Né? E eles têm uma música que diz assim, ó. Eu não sei dizer te amo, eu não sei dizer te amo, pero yo no sei hablar, pero yo no sei hablar. Te amo, te amo.